Olá, povo santo, tudo bem com vocês? Aqui é o Padre Tyson. Nós vamos continuar a nossa Lexio Divina, que estava sendo feita na paróquia, uma vez por mês, e agora de forma online. E vamos fazer aqui no mesmo percurso. A Lexio Divina são 4 etapas, 4 movimentos, 4 leituras. A primeira leitura mais literal, entender o contexto do que o texto diz em si mesmo, o que a palavra está dizendo naquele texto bíblico. Depois, a meditação que a palavra me diz de forma pessoal. Depois, a oração que a palavra me leva a dizer, me leva a rezar. E o quarto passo, a contemplação, o que a palavra realizou em mim nessa ocasião. Então, para nós entrarmos no texto de hoje, vamos pedir o Espírito Santo para que ele venha em nosso auxílio e nos conduza à escuta da palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos ao nosso texto, lembrando que a nossa parte é realizar a primeira leitura. As demais leituras é você pessoalmente que faz, que aí é a sua experiência pessoal com a palavra de Deus. Então vamos hoje contemplar mais uma parábola misericordiosa de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos de 9 a 14. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tenha piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós temos aqui uma parábola que Jesus traz para nós, que nos ensina muito sobre a oração, mas em especial sobre a atitude interior da oração, a atitude de humildade que precisa ter. Aqui neste contexto, Jesus não está dizendo sobre exatamente 2 pessoas. Aqui são 2 faces da nossa realidade interior. Ora, nós nos parecemos com o fariseu e muitas poucas vezes nós nos parecemos com o publicano. Precisamos nos parecer mais, com a atitude não de pecador público, mas com a atitude de reconhecer as suas próprias faltas. Então é preciso que nós olhemos aqui o contexto, o significado do porquê que Jesus traz este entendimento, esta proposição de como nós devemos orar. Antes de qualquer coisa, no início, Jesus já dá o pressuposto dessa parábola. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Então, o primeiro objetivo era atingir aquelas pessoas que naquele contexto de Jesus estavam
a desprezar os outros e se considerarem justos, né? Perfeitos, prontos. Mas é algo mais profundo que Jesus nos ensina. Diz respeito a entender a verdade de si, que tem coisas boas que vêm de Deus na nossa vida, mas tem coisas ruins das nossas decisões, dos nossos pecados, e que precisam ser reconhecidos para serem redimidos. Então, Jesus contou esta parábola para estes. Então, precisava realizar uma conversão na vida destas pessoas e também gerar um entendimento mais profundo para os apóstolos. Aqui também não é criar estereótipos em relação ao publicano e ao fariseu. O fariseu era um homem da palavra e o publicano, o próprio nome já indicava, eram pessoas que eram pecadores públicos. Então aqui não é criar um estereótipo de o fariseu é a pessoa certa e o publicano é a pessoa errada, ou o contrário, né? De que aquele que vive a palavra não presta, ou aquele que é pecador público é isso que Deus gosta. Não é isso também. E nem muito menos entender que todo fariseu é soberbo, todo publicano é humilde. Também não é isso. Aqui diz respeito ao modo de relacionar com Deus, um entendimento interior. Aqui a gente pode já entender algumas atitudes que demonstram o interior. Então, este fariseu específico desta parábola é um fariseu soberbo. Este publicano, em especial nesta parábola, é humilde. Aqui é o primeiro ponto. Isso se demonstra pela atitude do corpo e pelas palavras da oração. O fariseu, de pé, faz a sua oração, como aquele que está pronto, aquele que já se entende como perfeito. O publicano, ele fica ao longe, ele não olha, ele fica de cabeça baixa, não tem coragem de levantar os olhos para o céu e bate no peito, uma atitude de penitência, de reconhecimento das próprias faltas, de arrependimento. A oração do fariseu é muito cheia de palavras, muito cheia de agradecimento, não a Deus, mas agradecimento por ele mesmo, pelo tão bom que ele é. Então aqui já demonstra um pouco da diferença do interior que se transmite nas atitudes. O fariseu, ele lembra-se dos outros na oração não para interceder, não para recomendar ao Senhor, mas para desprezar os outros e condenar. Não sou como os outros. Há uma diferença aqui entre a atitude interior do fariseu e a atitude interior do publicano, porque nas próprias palavras do fariseu ele lembra das pessoas, mas não para recomendá-las ao Senhor, não para interceder, mas para condenar e desprezar. Eu não sou como estes ladrões, adúlteros, eu sou diferente. Eu não sou como esse publicano, que é pecador. Então ele se coloca acima dos outros. Substitui-se a Deus para condenar o próximo. E lembrando que as atitudes do fariseu, elas são excessivas, que poderia se pensar. Porque, por exemplo, em Levítico 16, do 29 a 31, e que é a lei, por excelência para o judeu, para o fariseu, Deus pede um jejum obrigatório de uma vez no ano, que é o dia da expiação dos pecados. Nesse dia se jejua. Ele fazia o jejum 2 vezes por semana, o fariseu da parábola, ou seja, ele não cumpria a lei, ele cumpria de forma excessiva, não porque era piedoso, mas porque queria se amostrar, queria ser mais do que os outros. Então, a atitude dele realizar maiores jejuns não era porque ele era piedoso, porque ele era bom, mas porque ele queria ser mais do que os outros.
aqui já há um problema. Em atitude penitencial, a oração do publicano já é bater no peito: Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. É a atitude de quem reconhece a própria culpa e pede a expiação do seu pecado. O publicano é um pecador público, então ele com certeza tinha muitos erros e graves na vida dele. Mas ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece a sua culpa, reconhece o seu pecado, pede perdão e recebe a graça. Há uma graça no reconhecimento das próprias culpas, porque é o próprio Senhor que antecipa esta mesma graça, como na parábola do filho pródigo, né? Quando esse filho pródigo ele para ver a situação dele e tudo e pensa em retornar, pensa em pedir perdão, ali já é a graça de Deus atuante, já é uma clareza do que acontece na nossa vida. Antes de nós voltarmos para Deus, é Ele quem realiza em nós já a graça de nós nos arrependermos, voltarmos para Ele. Então há um movimento também divino nessa expressão final de Jesus sobre todo que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Porque, por exemplo, no Cântico de Nossa Senhora, no Magnificat, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, vai dizer exatamente que Deus derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Os soberbos não recebem de Deus a graça, mas os humildes. Deus revela aos pequenos, aos humildes, aquilo que são os segredos dos céus. Então o coração de Deus se abre exatamente a quem se humilha, não quem se exalta. Nesse contraste entre o fariseu e o publicano, nós podemos até lembrar das falas de Jesus sobre o fermento. Por exemplo, no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 12 e o capítulo 13, no 12 a partir do versículo 1 e 13 a partir do versículo 18, vai fazer esse contraste exatamente entre essas duas realidades, né? O fermento dos fariseus, no Evangelho de 12, e o fermento do reino, que diz respeito a essas duas realidades, né? O fermento dos fariseus como esta soberba interior, e o fermento do reino, a humildade daquele que acolhe o dom de Deus. E por isso é preciso que nós entendamos estes detalhes, né? Qual fermento que há dentro do nosso coração, na nossa oração, na nossa atitude perante Deus? É um fermento de inchar, né, de se tornar maior do que nós somos, ou um fermento que só aquele pouquinho daquele jeito de Jesus que faz com que nós olhemos para as nossas fraquezas, debrucemos-nas diante do Senhor e deixemos o Senhor nos levantar, deixemos com que aquela semente lançada à terra possa ir crescendo misteriosamente, por graça de Deus. Essa é a reflexão que precisa ser feita. Então, esse olhar interior de ver como que está a nossa oração. Por exemplo, nós agradecemos ao Senhor pelo que nós fazemos, ou nós agradecemos ao Senhor pelo que Ele realiza em nós. Nós louvamos a nós mesmos, ou nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada de bom se não for o Senhor agindo em nós. Não há humildade sem descobrir o próprio pecado. Então, por exemplo, quando nós temos a atitude interior de achar que sempre o outro está errado, né, e eu estou certo, né? Então, nesse sentido, há um problema. Por quê? Porque a humildade começa exatamente no reconhecer as próprias fraquezas.
se não se reconhece as próprias fraquezas, a soberba já tomou de conta do coração. Bom, na atitude do fariseu do estar de pé, ele já se considera na proximidade com Deus. O publicano, ficando à distância, ele revela, ele torna visível aquilo que já no seu interior acontecia. Ambos estavam distantes do Senhor, tanto o fariseu quanto o publicano. Mas o fariseu não reconhecia isso. Ele entendia o contrário. O publicano, ele tinha não só consciência, mas ele revela isso quando ele se coloca à distância no templo. E consciente do próprio pecado, ele não levanta os olhos para o céu. A sua oração, ela nem pretende ser oração. É um dizer, porque no texto ele diz, que ele bate no peito, dizendo. Não colocou, o texto não diz assim, ele orava, igual o fariseu, orava interiormente. Não, ele disse. Então ele nem a oração dele ele considerava oração. Não porque ele se vitimizava ou era uma falsa humildade. Ele olhava para si tão longe de Deus e pensava, nem a minha oração é oração. Mas eu confio no Senhor, tenha de piedade de mim. Lembrando que essa oração, tem de piedade de mim, porque sou pecador. Lembra também a daquele cego, o Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A atitude de quem reconhece a sua fraqueza e acolhe a graça infinita que só há em Deus. E Jesus é Deus e pode dar essa graça. É um encontro dos dois polos, da misericórdia com a miséria. E é assim que deve ser. Se nós não reconhecemos a miséria, não tem como a misericórdia de Deus nos alcançar. A fé justifica aquele homem pela humildade. Por esse debruçar e invocar a misericórdia, a fé frágil deste publicano a justifica. A fé frágil deste publicano o justifica e o salva, e o outro não. Inclusive, há um perigo da nossa parte, porque nós podemos ler este texto e dizer assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse fariseu. Então nós podemos fazer a mesma coisa que este fariseu fazia. Então nós precisamos entender que nós somos este fariseu, nós somos este publicano. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, precisamos reconhecer diante de Deus que sem Deus nós não conseguimos nada, nós não somos nada. E por isso precisamos desse salto qualitativo em relação à virtude da humildade que nos foi dada no nosso batismo, mas que nós precisamos exercer. Nós precisamos dar um salto qualitativo, buscando, exercitando e acolhendo do Senhor o dom e virtude da humildade. É um dom que precisamos pedir a Deus, mas também é virtude que nós precisamos exercitar. É uma atitude interessante, Ao olharmos para o publicano, nós entendemos um passo interessante, que nós precisamos olhar e até tornar também um exercício na nossa vida interior. Por causa da contrição, desse arrependimento do publicano, ele não levanta os olhos ao céu, se achava indigno da visão celestial e até porque ainda esse movimento de olhar para baixo também é uma demonstração de que o seu olhar ainda estava vinculado às coisas da terra. E
Ao bater no peito é como se ele punisse o próprio coração, o punindo pelos maus pensamentos, pelo olhar para baixo, uma busca de despertar deste sono da fé. E esse pode ser um exercício também nosso, de perceber, às vezes, se nós estamos olhando demais para baixo, se nós estamos vinculados demais às coisas deste mundo, se nós estamos, de fato, ou nos sentindo mais do que somos, ou nos sentindo menos do que somos. E nenhum dos dois caminhos são o caminho de Deus. O caminho de Deus é o da verdade. Entender a verdade de quem nós somos, bater no peito como aquele que reconhece e se pune pelas fraquezas, pelo abandono de Deus, mas que reconhece que em Deus tem a sua força, tem o seu levantar. É um texto que corrobora com essa atitude do publicano. São João Crisóstomo, ele diz algo interessante, citando o Salmo 50, quando Davi pede perdão a Deus e diz o texto que Deus não despreza um coração contrito e humilhado. Ele diz assim: ainda que faças uma multidão de boas obras, se elas forem para ti ocasião de soberba, perderás o fruto da tua oração. Ao contrário, ainda que carregues contigo o peso de 1000 pecados, se te crês o menor dentre todos, alcançarás muita confiança em Deus. Então é esse movimento que não diz respeito exatamente às obras, mas diz respeito à atitude de humildade diante de Deus ou de soberba. Aí, uma vez que se tem humildade, aí as boas obras vão ter muito mais mérito. Se tem soberba, até aquilo que de bom se faz se perde. Perde-se o mérito, exatamente por não reconhecer que este mérito é todo de Deus. Então é preciso olhar para este texto, pequeno, simples, mas muito profundo, e perceber que este texto simples, mas muito profundo, dessa parábola de Jesus, tem que nos fazer perceber aquilo que está em João 15:5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem estar unido a Jesus na humildade, no reconhecimento de que tudo vem dele, a graça vem dele, a bondade vem dele, e aquilo que nós devemos fazer só conseguimos fazer por causa dele. E aquilo que dá errado é exatamente porque nós nos afastamos dele, é porque nós abandonamos a sua vontade, é porque nós deixamos crescer a soberba em nós. Então que o Senhor nos dê a graça de, com este texto e este contexto, nos abramos à humildade e possamos dar os outros passos da Lexio Divina, de escutar o que este texto, e aí lê-lo novamente, o que este texto me diz, o que o Senhor me diz com este texto. Depois, o que este texto me leva a dizer para o Senhor. Se é um pedido de perdão, se é um pedido de humildade, que para ter o dom da humildade, se é o debruçar as muitas vezes que se foi soberbo, ou aquilo de forma específica que o Senhor te diz, a ponto de, ao final, contemplar a grande graça que o Senhor realizou com este texto hoje na sua vida. Então, peçamos a Nossa Senhora que possa nos ajudar neste caminho, ela que foi toda humilde. Ela poderia dizer, como aquele ditado, poderia se dizer que tinha um rei na barriga, mas pelo contrário, ela sempre agiu com humildade, com simplicidade e colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Então que Nossa Senhora possa para nós ser hoje modelo, exemplo
e que ela interceda por nós neste caminho de santidade pela humildade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós, permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa Léxia Divina para todos.